Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje ele não tem um roteiro definido, ele não tem uma análise de jogador, porque passadas aí 5 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A, o Sport hoje ocupa a 20ª colocação, mais conhecida como a lanterna do campeonato. O Sport tem 0 vitória, 1 empate, 4 derrotas, tem um saldo de gols aí -4, -5, não lembro, mas é uma defesa muito frágil, um ataque que não faz gols, e a gente hoje precisa discutir o nome de Pepa no Sport. Se o nome de Pepa precisa seguir no comando técnico do Sport ou o contrário. E eu tô aqui para dar a minha visão sobre o que eu acho de Pepa no Sport, se ele deveria sair e o porquê disso, né? De acordo com o que eu penso sobre seguir ou não com o Pepa no comando do Sport. Em primeiro lugar, a gente tem que falar que desde o ano passado eu identifico uma característica negativa no trabalho de Pepa, que começou ali na Série B, né, naquela reta final, quando ele chega pós-demissão de Guto Ferreira, que é uma característica que me incomodava muito na Série B. Eu compartilhava isso com amigos e nesse momento do Sport no ano, né, nesse último jogo contra o Corinthians, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, que o Sport perdeu em casa na Ilha do Retiro, a leitura de jogo para mim evidencia o principal problema de Pepa como treinador de futebol. Leitura de jogo é quando ele escala uma equipe muito mal, é quando ele demora a mexer, é quando ele demora a mexer e mexe errado, e ele não aprende com isso e leva isso para as partidas futuras. E desde o ano passado eu percebo que Pepa, ele às vezes, entre aspas, tem medo de colocar, por exemplo, um jogador mais medalhão, mais renomado no banco de reservas para que esse jogador continue jogando. E é assim, por exemplo, com o Lucas Lima. Quando o Lucas Lima visivelmente é um jogador de meio campo, mas que no Sport desde o ano passado joga como ponta direita. E aí ele não consegue fazer recomposição, ele não tem 1 contra 1. E esse é só apenas um exemplo. Então, assim, priorizar um jogador em relação ao esquema tático inteiro e à funcionalidade do esquema tático, na minha visão, é errado. E Pepa faz isso. E isso me incomoda bastante. O fato, por exemplo, dele continuar dando chances a um jogador que não aconteceu em 2025, que é Fabrício Domingues, colocando Fabrício Domingues em basicamente quase todos os jogos e não colocando o Titi Ortiz, por exemplo, veio colocar no último jogo contra o Bragantino. Atêncio, que eu não entendo essa relação com o Pepa, um jogador que estava em ascensão no futebol argentino, um jogador que conquistou um título relevante pelo Central Córdoba, né? Vencendo o Vélez Sarsfield na final da Copa Argentina, sendo um protagonista, um jogador que deixou saudades no Independiente, que é o time que formou Tino Atêncio, e Pepa basicamente contra o Corinthians deu 0 minuto a esse jogador. Esse jogador que quebrou o pé contra o Decisão, voltou contra o Bragantino e contra o Bragantino foi um dos melhores em campo ali no segundo tempo quando entrou. Atêncio finaliza, Atêncio tem bom passe, tem boa visão de jogo e na partida contra o Corinthians, Pepa não colocou o jogador em campo. E aí a gente vai para a parte tática, né, de comportamento de time. Se a gente fizer uma linha do tempo do que foi o Sport e do que vem sendo o Sport desde o começo do ano, a gente tem uma participação pífia na Copa do Brasil, o time perde para um time semi-amador e sem divisão, que é o Operário de Várzea Grande, sem fazer um gol nesse time. O jogo acaba 0-0 e nos pênaltis o Operário consegue eliminar o Sport. No Campeonato Pernambucano, na primeira fase, o Sport perde os seus 2 clássicos, perde para o Santa Cruz no Arruda e perde para o Náutico na Ilha do Retiro. Tudo bem que nas fases de mata-mata o Sport atropela o Santa Cruz, né? Vence os 2 jogos e no Arruda era para ter enfiado 6-7-0 no Santa, mas aí vai para a final contra o Retrô, tá ganhando ali de 2-0 do Retrô na partida de ida na Arena de Pernambuco, leva o empate e no finalzinho com aquele gol de Pablo faz o 3-2. Na Ilha do Retiro o Retrô vence o jogo e se tivesse um pouco mais de tempo o Retrô conseguiria vencer o Sport sem a necessidade dos pênaltis, sendo campeão direto, né, o time de Camaragibe. O Sport nos pênaltis consegue vencer o Retrô e naquela altura do campeonato, para mim, era muito mais um sentimento de alívio do que de felicidade, porque se o Sport perde para o Retrô uma final de Pernambucano, para mim, seria a maior vergonha na história do campeonato pernambucano
protagonizada pelo Sport. E aí a gente vai para a Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste o Sport faz até uma boa campanha, mas no jogo contra o Vitória, o time de Salvador coloca um time misto, o Sport também coloca um time meio misto, e aí o Sport não se apresenta bem, perde para o Vitória, perde para o Altos em casa e fica na segunda colocação. Não fica na primeira, quando tinha potencial para chegar a ser líder do Grupo A, o seu grupo na Copa do Nordeste. E aí chega o Campeonato Brasileiro e eu adoto a seguinte mentalidade: o Sport na Série A vai ser diferente, é a competição principal do Sport, querendo ou não os jogadores vão entrar mais focados na Série A, e aí o Sport pega um primeiro jogo contra o São Paulo fora de casa, empata jogando melhor que o São Paulo, vem para a Ilha do Retiro, joga melhor que o Palmeiras, mas a arbitragem não deixa o Sport no mínimo empatar aquele jogo, o Sport perde. E aí a partir desse ponto é que eu vejo o time derreter. Contra o Vasco, o Sport não consegue neutralizar a principal arma do Vasco, que são os cruzamentos ali de Piton para Verratti. Verratti faz 2 gols naquela oportunidade. O Sport sofre muito defensivamente, Pepa demora muito para mexer no time. O Vasco com o Carille consegue estar mais fresco no jogo e aí consegue várias oportunidades de gols em contra-ataques, e o Sport é uma água defensivamente. E aí a gente vem para o jogo do Bragantino, o Sport escapa de levar uma goleada no primeiro tempo, um time que estava errando tudo na frente, atrás. E aí no segundo tempo o time se desorganiza, cria até oportunidades, mas com base na desorganização, na urgência, sem aquele controle, sem aquela organização tática que a gente espera ver do time do Sport. Chega contra o Corinthians, o Sport escapa de ser goleado de novo no primeiro tempo, faz um gol ali na reta final, mas vem para o segundo tempo, leva um gol com 10 segundos, depois leva a virada, não consegue reagir, e Pepa, para mim, não colocando Atencio, ele deixa muito a desejar, colocando Arthur Souza, tendo o Carlos Alberto ali para fazer a função, tendo o próprio Leni Lobato também. Enfim, são erros atrás de erros em leituras de jogo, em questão de desempenho também. É um time que não performou muitas vezes com qualidade nessa temporada, e eu acho que o Sport hoje ele vive uma crise no seu departamento de futebol. Eu acho que os jogadores e o treinador não estão mais confiando um no outro. Eu acho que os jogadores estão com a confiança lá embaixo, porque querendo ou não, você não vence um jogo de 5 na Série A, 15 pontos disputados, você vence um. Isso abala o seu psicológico, o treinador parece desgastado, não conseguindo extrair nada da equipe, e aí, na minha visão, agora que o Sport tem uma sequência, entre aspas, mais fácil, menos difícil do que a do começo do campeonato, eu acho que a mudança de treinador deveria ter acontecido pós-Bragantino, mas também pós-Corinthians. O Sport tem essa semana até o jogo do Fortaleza, e aí se o Sport traz um treinador novo, eu acho que os jogadores recuperam um pouco a confiança, esse treinador vai dar uma injeção de ânimo no Sport, o Sport traz a torcida de volta, né? A torcida tá daquele jeito com o treinador, então a atmosfera contra o Fortaleza pode ser positiva, e aí o Sport poderia tirar frutos positivos desse jogo contra o Fortaleza. Mas por enquanto, dia 21 de abril de 2025, o Sport não tocou no comando técnico, os jogadores estão aí, a torcida está muito pé da vida com tudo que o Sport vem fazendo, mas hoje, segunda-feira, na minha opinião, os principais culpados são os diretores e a presidência do Sport, que não age novamente quando deveria agir. Parece que não aprenderam com 2023, quando o Anderson ficou até o final do campeonato e aquilo custou um acesso à Série A. Se o Sport tivesse trocado o Anderson Moreira naquela altura do campeonato, talvez o Sport tivesse conseguido acesso para a Série A no ano passado. E dessa vez o erro continua, e quer saber mais? Se Pepa não consegue os 3 pontos contra o Fortaleza, Pepa vai ser demitido com certeza, e aí a gente rebobinando a fita, a gente pode chegar à seguinte conclusão: deram os tais 2 jogos para Pepa. Quando você não confia no trabalho de um treinador e fica dando jogos ao treinador, é melhor demitir imediatamente. Porque se ele vencer o Fortaleza, no próximo jogo o Sport pode apresentar os mesmos erros e aí vai fazer o quê? Demitir Pepa? Então, a partir do momento que você dá jogos ao treinador, está errado. Você confia ou não no treinador, e com base nessa resposta, você tem que fazer a troca. E na minha visão, essa troca já deveria ter sido
sido feita desde o jogo contra o Bragantino. Então eu não vou sugerir nome de treinadores aqui porque o treinador nem foi demitido, mas eu queria fazer esse vídeo para também entrar nesse movimento fora Pepa, porque eu acho que o trabalho precisa ser encerrado imediatamente. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own.